Nossa primeira etapa, então, é a marcação das paredes. A espessura das estruturas pode variar em 48, 70 e 90 milímetros, e estas podem ser montadas simples ou em duplicidade. Bom, com a colocação das guias e dos montantes, a estrutura da parede está pronta. Vamos direto para o chapeamento. Uma vez que as chapas já tenham sido determinadas em função do projeto, antes de começar o chapeamento, você deve conferir a paginação dos montantes. Lembre-se que as chapas precisam ter 1 centímetro a menos que a altura da parede para facilitar o acabamento. O aparafusamento da chapa deve ser feito em todo o seu contorno, com os parafusos a 1 centímetro da borda. A distância entre os parafusos deve ser de 25 a 30 centímetros. Nas pontas, você deve colocar os parafusos formando um triângulo a uma distância de 5 centímetros das bordas. Nunca coloque parafusos nas pontas das bordas. Mas atenção! Quando a parede receber mais de uma camada de chapas, o espaço entre os parafusos da primeira delas deve ser de 60 centímetros. Já a chapa que vem sobre ela deve ser aparafusada normalmente, ou seja, com os parafusos a uma distância de 25 a 30 centímetros. É preciso ter cuidado também com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 milímetro em relação à superfície. Outra boa dica para você é usar sempre o limitador na parafusadeira. Assim, você facilita o aparafusamento, garante a fixação da chapa e melhora a qualidade do serviço. Se a parede que você estiver fazendo só tiver uma camada de chapa, o parafuso ideal é o TA de 25 milímetros. Mas se ela receber 2 camadas de chapa, o parafuso indicado é o TA de 25 milímetros para a primeira camada e o TA de 35 milímetros para a segunda. Assim como as guias e os montantes, as chapas também podem ser emendadas. E neste caso também, as juntas formadas pelas emendas não podem coincidir no alinhamento, nos lados opostos da parede e na sobreposição das chapas. As juntas horizontais formadas pelo topo das chapas também devem ser desencontradas. Terminado o chapeamento de um lado da parede, você vai ter que concluir as instalações previstas no projeto antes de fechá-la. O importante é que você sempre use água e recipientes limpos para a mistura. Após a secagem da massa da primeira demão, que dura em torno de 40 minutos, você vai aplicar a segunda demão, que pode ser a última, dependendo do nível da junta quando a massa estiver seca. Se a segunda demão ainda não apresentar a qualidade de acabamento desejada, ou não tiver sido suficiente para regularizar a superfície entre as chapas, aplique a terceira demão de massa, sempre após a secagem da mão anterior. Nessa terceira demão, você poderá usar uma massa mais fluida para conseguir um acabamento mais fino. Com a etapa de acabamento concluída e seca, a parede está pronta para receber o acabamento final, como pintura, textura, cerâmica, entre outros. O sistema Drywall oferece outros diferentes tipos de paredes, como a parede com estrutura dupla, a parede acústica, a parede curva, entre outras. Suas montagens são um pouco diferentes do que você viu até agora. Porém, as regras para a montagem de paredes são as mesmas. Você deve sempre verificar o projeto com atenção antes de iniciar a montagem.